Tá gravando. Vamos lá. Pessoal, aqui eu transmiti logo a tela. Pronto. Acho que todos estão vendo. Pronto, temos 17 pessoas. No caso 15, né? Tirando meus dois perfis. Mas vamos lá. Seguinte. A aula de hoje seria a aula introdutória ao conteúdo de Java. Certo? Então seria uma aula muito importante e que todos estivessem participando para que não haja dúvidas quanto à introdução da linguagem, beleza? É algo simples, não é algo muito, como eu posso falar, trabalhoso pra gente. É algo simples que a gente já, pelo que a gente passou, a gente consegue ter uma compreensão, certo? Mais simples do que alguém que não teve essa introdução de lógica de programação. A dificuldade que eu vejo que as pessoas têm ao aprender Java nada mais é do que a burocracia da linguagem. Como assim burocracia? Ela tem que ter vários comandos. Esses vários comandos fazem uma coisa que a gente já viu que era simples. E outras linguagens não é tão burocrática assim. Beleza? Já já veremos isso. Mas antes tem alguns conceitos que eu acho relevante demais. A gente vê antes do que ver durante a aprendizagem da sintaxe da linguagem. Quais são essas definições que eu acho importante? Vamos lá. O conceito de variáveis no Java, o conceito de constantes e atribuições, beleza? Esses são alguns conceitos que posso dizer, eles permanecem semelhantes ao que a gente já viu, porém existe uma diferença, beleza? Porém a finalidade é a mesma, certo? Vamos ver como é essa definição. Beleza. Como a gente já sabe, né? Leitura para vocês. Variáveis e constantes são os elementos básicos que um programa manipula. Uma variável é um espaço reservado na memória do computador para armazenar um tipo de dado determinado. Tranquilo. Vou começar rabiscando aqui esse slide para tentar exemplificar melhor para vocês. Imagine o seguinte. Imagina que quando a gente colocava aquela linha lá no pseudocódigo, var real idade. Beleza? Var real idade. Eu estou dizendo que a minha idade pode ser do tipo real e isso daqui tudo é uma variável, beleza? Isso daqui, para a gente que está digitando, está codificando, é tranquilo de entender. Eu estou criando uma variável, ela se chama idade e ela é do tipo de números reais. Tranquilo, não é? É simples. Para o computador, ele faz mais ou menos o seguinte, ó. Deixa aqui para cima. Lá no espaço que destina para poder fazer os processamentos dele, na memória é criada um espaço, certo? E nesse espaço ele se chama idade, certo? Esse espaço se chama idade e nesse espaço só vai ter números do tipo real. Beleza? É isso que o computador faz quando existe a criação de uma variável, beleza? Então, utilizei a palavra var, o que o computador faz? Ele cria um espaço, certo? E depois o nome var, ele vai dizer qual é o tipo é real e ele se chama idade. Beleza? É basicamente isso que acontece. Agora deixa eu limpar isso daqui. Pronto.
Beleza. Variáveis devem receber nomes para poderem ser referenciadas e modificadas quando necessário. Vamos lá. Quando eu digo, vou minimizar aqui, pessoal, aquela linha lá. Var idade. Não estou colocando o tipo agora, mas daqui a pouco a gente fala sobre ele. Var idade recebe e tomba. Recebe 9. Beleza? Var idade recebe 9. Então eu estou dizendo que a idade, a variável idade, tem um valor 9. No computador seria o seguinte, ó, seria um espaço. Esse espaço tem um valor 9 guardado. Beleza? Nada mais do que isso. Continuando, né? Então, digamos que eu faço o seguinte. Eu coloco aqui uma operação. Opa, deixa eu apagar. Digamos que eu utilizo a seguinte expressão. Idade mais 9. Beleza? Qual o valor dessa expressão aqui, galera? Quanto é a idade mais 9? Coloquei no chat, só para eu ver se vocês estão atentos. Bora, pessoal. Não sei se é porque não tá aparecendo pra mim, né? Mas vou olhar aqui. Hein, galera? Se eu criar uma variável aqui em cima, var idade recebe 9. E embaixo eu digo que idade mais 9. Qual é o valor que vai resultar dessa operação aqui? Isso, Carol, muito bom. Se a idade já é 9 e eu somo mais 9, vou ter 18. Beleza? Então é isso que eu estou dizendo. Quando eu crio a variável aqui e atribuo um valor a ela, essa variável do início até o fim, ou até modificar essa variável, ela vai ter o valor que eu atribuí. Então, toda vez que eu chegar no código lá e dizer idade, o programa vai entender que aquele nome idade é a variável que eu já criei. Beleza? Então, ó, var idade recebe 9. Então, aqui é 9 mais 9. Beleza? Beleza. Aí, vamos voltando aqui. Deixa eu sair do... Pronto. Seguinte. Um programa deve conter declarações que especificam de que tipo são as variáveis que ela utilizará e às vezes um valor inicial. Beleza, vamos com calma. Aqui eu já tenho um exemplo onde eu tenho string nome Larissa. Essa linha aqui, ó, essa expressão, ela é pertencente ao Java, não mais ao nosso pseudocódigo. Lembra que a gente colocava var real idade, var inteiro idade, var inteiro peso e assim por diante? Beleza? Ali é a definição como eu escrevia para o pseudocódigo. Já no Java, basta fazer o seguinte: basta colocar o tipo da variável, o nome da variável e, se você quiser, o valor dessa variável. Beleza? Então, eu vejo que dessa forma aqui de escrever é mais simples do que a do pseudocódigo. Beleza? Porém, o princípio continua de ter o tipo e o nome para a variável. É a mesma coisa. Beleza? Então, como eu falei para vocês, aqui eu tenho o tipo do dado, certo? Qual será o tipo que essa variável nome pode receber? Tem um nome da variável, esse nome da variável tanto faz, você que escolhe, mas o ideal é que esse nome sempre faça referência ao que ela vai guardar.
certo? Digamos que você cria string ABC da Amazônia. O que é que você vai guardar nessa string aí? Pelo nome. Aí você vai, abre o código, vê lá que ela está recebendo um monte de caracteres como se fosse um e-mail. O que é que tem a ver? ABC da Amazônia com e-mail. Não faço ideia. E por fim, galera, eu posso colocar o valor da variável depois do igual, né? Então ficaria um nome, a variável nome, do tipo string. Já falo o que é esse string. Ela recebe o valor Larissa, beleza? Então, essa linha é uma linha do Java. Bora lá. String nome. Quando eu falo string, eu estou dizendo que são caracteres literais, letras, maiúsculas e minúsculas, beleza? Posso também colocar caracteres especiais e números dentro da string, beleza? Porém, os caracteres especiais e os números que estão dentro de um tipo string não tem como operar eles. Por exemplo, vou rabiscar aqui. Crio uma variável. Eita, isso aqui tá bonito. String nome. E esse string nome recebe 18. Beleza? E se eu faço da mesma forma que eu fiz no exemplo anterior? Nome somado mais 8. Isso daqui dá erro, beleza? Não tem como fazer uma operação matemática com algo que não é número. Ô, Rafael, mas o nome aqui não é 18? É 18, porém esse 18 não é um número. Para este exemplo aqui, porque eu estou dizendo que o tipo dele é texto, é um tipo literal, um tipo de string, beleza? Para poder fazer esta soma, eu teria que converter a minha variável, isso é mais 500, beleza? Por enquanto, isso não é da nossa ossada, então vamos deixar isso por enquanto guardadinho para nas próximas aulas a gente ver esse tipo de conversão. Tranquilo? Então, eu tenho que me ater sempre ao tipo da variável. Aí digamos que alguém pergunte: Rafael, beleza, eu entendi isso, mas como é que eu faço para eu criar uma variável e que o Java entenda que essa variável é do tipo numérico? Para poder fazer a soma. Numérico soma com número, não soma? Soma. Então, eu devo escolher um tipo de dado referente a números. Eu posso colocar aqui o tipo int, real. Beleza? Ah, foi. Então tem outros tipos? Tem. E como é que eu faço para saber esses outros tipos de variáveis? Vamos lá, ó. Temos aqui uma tabela, beleza? Essa tabela, me digam aí no chat se vocês conseguem enxergar direitinho. Ou posso dar um zoom aqui para melhorar? Dá para enxergar? Perfeito. Então, aqui nessa tabela, eu tenho os tipos de dados e tem a forma primitiva na linguagem Java. Vamos lá. Tipos de dados. Aí tem caracteres literais ou texto, né? Então, aqui está dizendo que ele especifica para armazenamento de conjunto de caracteres. O tipo primitivo, char, beleza? Posso também colocar aqui o nosso string, também pertence à parte literal. O tipo de números inteiros, específicas para armazenamento de números que posteriormente poderão ser utilizados para cálculos, recebendo números inteiros positivos ou negativos. Então é aquele famoso conjunto de números reais, né? Ou inteiros. Quais são os tipos que eu posso utilizar lá no Java? Quer criar uma variável do tipo inteiro? Eu uso qual palavra? Você pode usar byte, porém o byte ele pode, ou desculpa, o bit, ele pode de 8 bits de 128, menos 128 até 127. O short ele vai de 16 bits, aí tem o comprimento. Essa parte aqui eu não vou especificar tanto porque para a gente não tem tanto impacto.
Mas quem trabalha com alta performance de software, isso aqui tem que levar em consideração. Mas por enquanto, para a gente não vai se ater a isso. Aí, outro que a gente pode utilizar também é o int. E outro tipo, o long. Ah, Rafael, beleza, isso aí é para números inteiros. E quando eu quiser usar números quebrados? Por exemplo, eu quero criar uma variável, essa variável vai guardar tipo um peso, uma altura, uma distância, que pode ser quebrado ou não. Beleza. A gente pode usar tanto o float quanto o double. Beleza? Tá? Esse tipo especifica números que podem ser quebrados. Beleza? E o tipo lógico, a gente tinha visto isso um pouco por cima na introdução da disciplina. E aqui no Java podemos exemplificá-la como Boolean. Beleza? Beleza, Francilão, beleza. Eu posso falar um pouco mais devagar assim. Vamos lá. Eu vou repetir essa parte de cima aqui. Beleza? A parte de inteiro. O tipo de dados inteiro, ele é aquele mesmo conjunto dos números inteiros da matemática, que varia de menos infinito até mais infinito. Tranquilo. Porém, nessa variação não posso ter números quebrados. Por exemplo, 1,5, 2,8. Não pode ter esse tipo de números. E os números que eu quero representar é tipo 1, 2, 3, enfim. Lá no Java, eu posso criar uma variável da seguinte forma, do tipo inteiro. Vamos lá. Posso colocar var int i. A minha variável se chama i e ela é do tipo inteiro, beleza? Oh, desculpa, nem tem esse var aqui não, perdão. Basta colocar int i e depois ponto e vírgula, tranquilo? Rafael, beleza, entendi. Aí digamos que a gente quer criar uma variável do tipo que ela possa ser quebrada, uma variável do tipo real. Como é que a gente faz? Vamos lá. Real, mesma coisa do conjunto de números reais, varia de menos infinito a mais infinito, agora sim permitindo a participação da vírgula. Eu posso criar números tipo 1,1, 2,5 e assim por diante. Beleza? Então, vou criar uma variável do tipo real, então coloco. Peraí. Ficou feio, peraí, deixa eu apagar. Ficou feio do mesmo jeito. Deixa eu fazer de novo. Agora eu vou fazer um pouco mais devagar. Se consigo, peraí. Agora sim. Certo? Esse tipo aqui é o tipo double, beleza? O double, ele permite que a gente crie variáveis que possa receber números quebrados. Então eu vou criar double j, beleza? Então eu tenho int i, que é a variável que só pode receber números inteiros, e tem o double j, que pode receber números fracionados. E também pode-se utilizar a palavra float, beleza? Da mesma forma que no int eu posso trocar o int por long, por short, beleza? Desde que não desrespeite estas regras aqui, tá bom? E o valor lógico, eu posso fazer da seguinte forma, eu posso criar um... Opa! Boolean. E esse Boolean pode... Boolean K. Esse Boolean K, ele só vai receber true ou false, beleza? Verdadeiro ou falso. Ela não recebe nada, não recebe texto, no caso caracteres, não recebe números. Ela recebe true ou false, beleza? Existem algumas exceções, por exemplo, eu posso trocar o true pelo número 1 e
e o false pelo número 0, beleza? Lembram lá das portas lógicas? Ela pode se aplicar aqui também. 1 verdadeiro, 0 falso. Então, esses são alguns tipos das variáveis do Java. Bora ver mais um exemplo disso. Agora um exemplo um pouco mais dentro da linguagem. Aqui ficou um pouquinho borrado, mas acho que dá para vocês enxergarem direitinho. Por enquanto, desconsiderem a linha 14. Desconsiderem. Por enquanto. Linha 16 também. Leve em consideração só da 17 até a 25. Vamos lá. Aqui eu tenho alguns exemplos, certo? E esses exemplos aqui estão com valores. Então, a gente vai associar os valores que ela está recebendo com o tipo da sua variável, beleza? Então, vamos lá. Tem uma variável chamada nome, que é essa primeira variável aqui. Essa variável nome está recebendo a letra F. E percebam que esse F está em aspas simples, beleza? O que isso quer dizer? Quer dizer que é somente este caractere e ele é do tipo literal, beleza? E quando vocês utilizam char, é caractere. No singular, é só um caractere. Então, por exemplo, a gente pode criar uma variável chamada char sexo, e essa variável sexo só pode ser F de feminino e M de masculino, beleza? Pode ser feito dessa forma. Continuando, eu tenho também do tipo literal o tipo string, beleza? O string. Essa string está trabalhando com a variável nome2 e esse nome2, por sua vez, está em aspas duplas, beleza? Essas aspas duplas está simbolizando que é uma cadeia de caracteres, beleza? Como assim, Rafael? Cadeia de caracteres. A gente sabe que cada uma dessas letras aqui, ó, as letras e números, é um caractere diferente. E como eles estão conectados, eles formam uma cadeia de caracteres, beleza? Então, tem aqui nome 2, letras, números, caracteres especiais. Tudo isso pode ser colocado em uma variável que seja do tipo string, beleza? Então, o string, eu posso colocar que tipo de informações, Rafael? Você pode colocar seu nome, você pode colocar o endereço de e-mail, um número de telefone, pode colocar o que você quiser, tendo caracteres especiais ou não, números ou não, beleza? Porém, não tem como depois eu pegar, por exemplo, nome 2 e somar com outra coisa. Não tem como fazer uma operação matemática dessa forma, certo? Continuando, se tiver alguma dúvida ou se eu estiver falando um pouco rápido e querer que eu volte para explicar alguma coisa, pode mandar no chat que eu faço isso para vocês, não tem nenhum problema. Sei que tem o vídeo esse vídeo está sendo gravado e vai ficar disponível, mas não dependa só daquele vídeo. Aproveite o momento para tirar suas dúvidas agora, certo? Então vamos lá. Na linha 19 temos o boolean, beleza? Como a gente já falou, o boolean ele vai receber, vai criar uma variável que pode receber valores verdadeiros e falsos, beleza? Eu tenho um integer, beleza? Esse integer também é uma forma de criar uma variável, certo? E essa variável, por sua vez, ela pode ter um valor nulo, beleza? Esse tipo permite. Character, da mesma forma do caractere, ele permite também criar uma variável para apenas um caractere. Então aqui tem o caractere 5, beleza? Aqui foi criado alguns outros tipos, byte, short e o long, beleza? Esse byte, short e long serve para guardar números inteiros, beleza? Rafael, como é que é inteiro? Voltamos na tabela, ó. Vou rabiscar. Byte, short
e long. Eles só podem guardar números do tipo inteiro, beleza? Então, nessas variáveis não pode ter 1,1, 3,14 e assim por diante. Não pode ter, certo? E na última também temos mais uma vez o boolean, certo? E esse boolean, ele também guarda valores verdadeiros e falsos, beleza? Então, mandem aí no chat se ficou alguma dúvida. Se não ficou nenhuma dúvida, eu vou continuar, certo? Falem aí no chat. Tranquilo. Perfeito. Então, qual parte, Marcelo? Explica aí. Quer que eu repita os tipos de variáveis daqui do começo? Beleza. Ó, acho que foi o caso agora no finalzinho. Eu vou repetir tudo aqui para ficar um pouco mais completa a explicação, né? Quando a gente cria uma variável e eu quero que minha variável só guarde um caractere, utilizo o char, beleza? A gente quer utilizar uma variável para guardar um endereço de e-mail que tem arroba, tem ponto, tem número, tem um bocado de coisa. Eu utilizo o string. Eu quero criar uma variável que só guarda verdadeiro ou falso, boolean, beleza? Esses são aqueles que a gente mais utiliza, mas também existem outros, como eu falei, ó. Tem um teste que ele pode receber o valor nulo. Nulo é diferente de vazio, pessoal. Como assim, Rafael? Nulo é diferente de vazio? Vazio não possui valor. E null é um valor vazio, beleza? Existe essa diferença. Carácter também, da mesma forma, pode criar uma variável para receber um caractere. Byte, short e long, esses três, como o Carlos perguntou, eles também guardam números, beleza? Porém, existe uma diferença entre eles. Que diferença é? É o tamanho da informação que ele guarda. Como eu falei aqui, ó, esse é o tamanho do bit, né, do byte, que é 8 bits. O tamanho do short é 16 e o tamanho do long é 64. Então, dependendo do tamanho da informação que você quer guardar, você pode utilizar uma dessas informações, um desses tipos aqui diferentes, certo? Depende muito da sua aplicação, muito mesmo. Mas por padrão que nós programadores utilizamos, assim no começo, é basicamente o int e o double e o float, beleza? Que são tipos números quebrados. Quando a gente trabalha mais com performance, que é um software que seja bem ágil, que não consuma muita memória e seja um processamento bem rápido, a gente tem que levar em consideração o, o tipo também, byte, short, long, entre outras coisas. Por quê? Imagina o seguinte, que eu vou criar uma variável do tipo long, aí no nosso computador cria um espaço bem grande e no final das contas eu só uso 1% daquele espaço. Todo aquele outro espaço foi criado ali para o que eu pedi e não foi utilizado. Isso é desperdício do desempenho do nosso software. Então isso não é legal, certo? Mas por enquanto isso não faz parte tanto do nosso universo, mas posteriormente tem que levar em consideração isso. Bom, beleza, também falei aqui, ó, quando é apenas um caractere, utilizamos a aspa simples. Quando é uma cadeia de caracteres, eu utilizo a aspa dupla. Aqui já vamos falar um pouco das nossas estruturas. Então, esse daqui é o nosso famoso se então. No Java é conhecido como if else, beleza? Então, eu vou fazer uma comparação com vocês aqui. Traduzindo, de fato, aqui é o se
E aqui é nosso se não. Beleza? Se não. Rafael, eu lembro que lá no nosso pseudocódigo a gente tinha o se, o então e o fim se. Onde é que fica o fim se e o então aí nessa história? Vamos lá. A gente pode entender que nosso então fica aqui, ó, correspondente a essa chave. Então, beleza? Vou face aqui. E o nosso fim se corresponde aqui no final, ó. É essa outra chave. Beleza? Então, se o que aqui dentro for verdade, então executa o que está aqui. Se não, executa o que está aqui. Se executou esse, beleza, finaliza. Se executar esse, beleza, finaliza. Beleza? É basicamente isso. Aqui já são outras estruturas que eu quero já dar uma pequena introdução. Hoje a gente não vai ver muita coisa sobre ela. Que é o nosso while. Eita. While e o for. Lembra que lá no fluxograma a gente falou nas aulas quando a estrutura fecha um ciclo de repetição, a gente lia dessa forma: enquanto isso daqui for verdade, vai fazendo isso, beleza? Então, quando eu falo enquanto, é o nosso while, beleza? Então, aqui é o nosso enquanto, beleza? Enquanto o que tiver aqui dentro for verdade, ela vai ficar repetindo infinitamente. Rafael, então ela não tem fim? Tem fim. Quando a condição parar de ser verdadeira. Então, quando ela parar de ser verdadeira, ela para a repetição. Mas enquanto isso, vai lá repetindo, 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 até o infinito. E nas próximas aulas veremos como fazer isso. Veremos uma pequena forma de travar o computador, digamos assim, né? Que seria lotar a nossa memória com a informação, vai ficar só repetindo. E temos aqui embaixo o for. Esse for aqui é um pouquinho, só um pouquinho mesmo, um pouquinho mais complexo do que a estrutura while. Ambas servem para fazer com que o nosso código fique repetindo. Beleza? Então, elas fazem repetir. Porém, o while não tem um delimitador para ele parar. Ele não, por exemplo, ele vai do zero ao infinito. Já o for vai do zero, ou da onde você começar, até um número específico. Então, ele tem um limite. Certo? Então, aqui neste caso, desse for, eu estou dizendo aqui nele que o limite é 10. Certo? Então aqui eu devo especificar um tamanho limite. Beleza? Então imagina o seguinte, lá no... Acho que vocês não viram isso, mas vocês sabem. Quando os pais de vocês vão ao banco fazer um saque ou alguma transferência, algo do tipo, ele precisa fazer o acesso à conta dele. E por algum motivo, se ele errar 3 vezes a senha, a conta é bloqueada. Provavelmente, qual dessas estruturas, dessa while ou for, está implementada nessa lógica do bloqueio de conta? É o while ou é o for que está implementado nesse esquema? Responda aí no chat. Tu consegue explicar o porquê, Maria Eduarda? Seria o for? Perfeito, exatamente por isso, porque existe o limite de 3 repetições. Se o nosso exemplo aqui, lembrando que isso aqui é um exemplo bem superficial, não estou levando em consideração o restante das outras possíveis ocasiões, não, é só um exemplo.
Mas o for seria bem mais simples de implementar, pois ele tem o limitador de repetições, que seria as três vezes, e repete lá para pedir na senha e você pode errar. Não veremos ainda na prática, não darei exemplos, mas por enquanto é isso. Vamos passando aqui. Beleza. Aqui também é interessante, ó. Vocês lembram que lá no nosso pseudocódigo, para a gente receber uma informação do usuário, bastava usar esse comando aqui, ó. Não, me digam vocês aí no chat. Qual era o comando que eu criava, que eu digitava, para poder receber valores do usuário? Qual era o comando? Tanto faz ser o do computador ou do celular, tanto faz o comando. Mandei aí no chat. Qual era o comando responsável por receber dados do usuário? Tururu, tururu, tururu. Bora, pessoal. Não faz medo de errar, não. Pode falar. O importante é que vocês participem, tentem. Lembrar aí, ó. Lá no pseudocódigo, a gente colocava um comando. Escreva. Aí dentro do escreva eu colocava. Digite a sua idade. Aí embaixo eu colocava um comando. E esse comando era responsável por receber os dados do usuário. Perfeito, Carol. Você é 10. É o nosso ler ou leia. Então, para a gente fazer lá no pseudocódigo, no Portugal, receber um dado do usuário, baixar, colocava leia e colocar a variável. Beleza? Então, leia N1. Então, pegava o valor que o usuário digitou e jogava dentro da nossa variável N1. Porém, no Java é um pouquinho diferente, certo? Como eu falei para vocês, ele é um pouco mais burocrático, porém, ele tem que fazer a mesma coisa que acontecia lá no nosso Portugal. Vamos lá. A classe Scanner tem como objetivo separar a entrada dos textos em blocos, gerando os conhecidos tokens, que são sequências de caracteres separados por delimitadores. O padrão corresponde aos espaços em branco, tabulações e mudança de linha. É um pouco complicado, mas vamos lá. Como descrito na introdução, essa classe ajuda na leitura dos dados informados. Então, pelo nome aqui, ó, leitura, a gente associa com o comando leia do Portugal, do nosso pseudocódigo. Então, para a gente poder utilizar o scanner, eu tenho que importar ele, porque ele não é nativo do Java mesmo. Ele está numa biblioteca do Java, obviamente, né, que eu tenho que trazer para o meu projeto. Como é que eu pego aquela biblioteca e trago para o projeto? Eu faço um import java.util.scanner. Por enquanto, não precisa ficar desesperado em decorar esse monte de coisa. É só a introdução da linguagem. É só aquela pincelada inicial para a gente poder depois trabalhar, fazer exemplos e entender, certo? Mas por enquanto é só uma passada por cima. Então, digamos que a gente já no projeto colocou import java.util.scanner. Depois, eu tenho que declarar o meu scanner dentro do corpo do meu projeto. Para fazer isso, eu crio um objeto chamado entrada. Beleza? Scanner entrada recebe um new scanner. Isso aqui é só uns códigos que são padrões. Toda vez que você precisar receber algo do usuário, vai ter que colocar essas duas linhas. É padrão, beleza? A única coisa que pode mudar aqui nessas duas linhas é apenas esse nome que está em rosa aqui. Porque você pode escolher qualquer nome. Entrada, input.
mas tem que ter um nome que se referencie ao valor que está recebendo do usuário, beleza? Então, como a gente está recebendo o valor da entrada, quais são os periféricos de entrada do computador? Aí você lembra lá, mouse, teclado, não sei o que, não sei o que. Tudo aquilo que vocês já viram em arquitetura e manutenção. Então, como é a entrada, teclado. Aqui eu tenho um exemplo, certo? Utilizando o scanner. Então, no final das contas, como é que fica aquele leia N1? Vamos lá, ó. Vou colocar aqui na frente e essa linha correspondendo ao nosso Portugal. Como é que fica, ó? Essa linha é a mesma coisa que leia. Qual é a variável? A variável é A. Então, leia A. Olha a diferença na burocracia das coisas, né? Mas a burocracia tem um motivo sim, não é só por ser assim que... Por ficar cumprida, não. Tem que ter um motivo por trás, mas por enquanto não é o nosso foco. Então, essa linha aqui recebia do usuário o valor que ele digitou e colocava dentro da variável A. No Java, como é feito? Aqui foi criada a variável A, no caso float A. Então, nessa variável, eu posso receber números quebrados, tranquilo. E estou utilizando aqui o nome entrada. Rafael, da onde veio esse nome entrada? Veio desta linha que devemos criar também, scanner entrada. Então, esse objeto que vai pegar da entrada lá o valor, eu utilizo aqui. E depois eu devo colocar o comando next seguido do tipo da variável. Por exemplo, aqui não é float A, então devo utilizar next float. Se for inteiro, next int. Beleza? Se for boolean, next boolean. Se for double, next double. Se for string, ou deixo sem nada, só um next ou next line, como está no exemplo aqui. Beleza? Então, ficou alguma dúvida até agora, pessoal? Podem arrochar no chat aí que a gente tira a dúvida até 5 da tarde. Tem alguém entrando na aula? Ih, travou a tela, foi? Ah, que droga. Para a apresentação. Voltou para vocês a tela? Pronto, perfeito. Então, sim, eu perguntei para vocês se tá tudo tranquilo, se vocês entenderam. Fogo de limite, leia, travou para mim, travou para mim. Vamos lá, vocês entenderam ou quer que eu repita mais uma vez essa parte sobre a entrada de dados? Não se preocupe também se você não conseguiu pegar de primeira, não tem problema nenhum. A gente vai ver isso aqui N vezes até chegar em dezembro. Certo? Até lá a gente vai, ó, arrochar o nó. Repito sim, Marcelo. Seguinte, ó. Vou limpar aqui mais uma vez. E voltando aqui, beleza. Marcevani, lembra quando a gente já falou aqui na aula que a gente, para receber valores no Portugal, utilizávamos o comando leia. Até mostrei aqui, ó. O comando era esse que a gente utilizava. Leia A, a variável era A. Então, lá no Portugal, bastava fazer isso daqui. Já no Java, é um pouco diferente. Eu devo primeiro passo, fazer a importação da biblioteca Scanner. Tenho que ter ela. Não tem por que você ficar rodeando, não. Tem que ter, se você quiser receber algo do usuário, tem que ter a
biblioteca Scanner. Depois, eu faço a declaração do objeto Scanner para receber da entrada. Então, para fazer esse passo todinho, basta colocar esta linha, beleza? Ah, Rafael, não sei o que não. Não tem não sei o que não, ó. É só colocar esta linha, beleza? Depois, é o último passo, que é só receber do usuário. Para receber do usuário, basta você declarar a sua variável. Declarou a variável. A variável. E eu quero receber do usuário, do terminal do usuário, da entrada dele, que é do teclado. Como é que eu faço? É simples. Basta colocar o objeto entrada, certo? Ponto, não esqueça do ponto. E depois do ponto, eu coloco a palavra next, que é próximo, certo? E por fim, depois do next, eu utilizo o mesmo tipo da sua variável. Se a sua variável é float, o next é float. Se a sua variável é inteiro, o next é int. E assim por diante, beleza? Não tem muito o que você pensar não, ó. O último é o que muda, né? Pessoal, você já viu minha tela? Sim ou não? Ela tá mexendo ou tá travada de novo? Falem aí pra eu entender se tá ok ou não. Pessoal? Tá normal a tela. Fala mal, estão vendo aí o slide? É porque pra mim travou aqui, ó. Eu tô vendo, mas é como se estivesse lá no navegador. Pra vocês, está no slide ou tá no navegador? Falem aí. Galera, fala aí, pessoal, tô preocupado. Pessoal? Tá no slide, professor. Pronto, perfeito. Então, bora continuar. Até aqui, vocês entenderam? Sim ou não? Aqui nessa parte, onde a ligação entre o tipo da variável e o tipo do next tem que ser a mesma coisa, certo? Então, aqui, float, next float, int, next int, boolean, next boolean, double, next double. O único tipo que muda é o string. O string é especial. Ele tanto pode ser next line ou só o next, beleza? Depende da sua aplicação. Então, se ficou claro, certo? Tranquilo. Na próxima aula faremos uma pequena lista em conjunto, certo? Faremos juntos, acho que umas 3 questões. Não, é 2 questões, mas eu passo mais uma, ficar 3 questões. Pegaremos na próxima aula 3 questões, ó, juntos, fazer passo a passo, desde a instalação do programa que vamos usar, que se chama Eclipse, até a criação desses 3 exemplos, tá bom? Por hoje é só, a aula vai ficar muito grande, já está com mais de 1 hora de aula e para colocar no YouTube fica muito grande, tá bom? Mas por hoje é só. Se tiver alguma dúvida, pode mandar no chat, certo? Que eu vou finalizar aqui a gravação e vou fazer a chamada de vocês.